Bem-vindos a esta apresentação sobre um dos casos mais chocantes e perturbadores que emergiram do Haiti nos últimos anos. Estamos diante de uma história que transcende a simples narrativa criminal e nos força a confrontar questões profundas sobre justiça, desespero e o colapso das instituições. O título que escolhemos, O Caso que Chocou o Mundo, Vingança no Haiti, não é mero sensacionalismo. Trata-se de um episódio real que ganhou repercussão internacional e expôs as feridas abertas de uma nação em crise profunda. 40 pessoas morreram por envenenamento através de empanadas contaminadas, em um ato de vingança individual que simboliza o desespero coletivo de um povo abandonado pelo Estado e pela justiça oficial. Vamos começar apresentando os elementos centrais deste caso extraordinário. Uma comerciante haitiana, uma simples vendedora ambulante, tomou uma decisão que mudaria para sempre a história de sua comunidade e ganharia manchetes ao redor do mundo. Ela assassinou 40 membros do temido grupo Vive Ansami, utilizando empanadas envenenadas. Mas antes de julgarmos precipitadamente, precisamos entender o contexto que levou a este ato extremo. Quem era essa mulher? Uma vendedora ambulante de Kenskoff, uma pequena cidade próxima à capital Porto Príncipe, que havia perdido membros de sua família assassinados pela própria facção que ela viria a atacar. Ela não era uma criminosa, não tinha histórico de violência, era apenas mais uma vítima do terror que assola o Haiti. Como ela executou seu plano? Com uma estratégia meticulosamente planejada, ela contaminou suas empanadas com óleo de chenille, um veneno agrícola altamente tóxico usado para eliminar lagartas. Este veneno, quando ingerido por humanos, causa efeitos devastadores e morte rápida. Por que ela fez isso? A motivação era clara e dolorosa: vingança pela morte de seus familiares. Em um país onde a justiça oficial não funciona, onde criminosos operam com impunidade absoluta, ela tomou a justiça em suas próprias mãos. O resultado foi letal e imediato. Todos os 40 membros da facção que consumiram as empanadas envenenadas morreram antes mesmo de receberem qualquer socorro médico. As convulsões foram violentas, o sofrimento intenso e a morte inevitável. Para compreendermos plenamente este caso, precisamos entender o contexto mais amplo da crise que assola o Haiti. Desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em julho de 2021, o país mergulhou em uma espiral de violência e colapso institucional sem precedentes. O que já era uma situação difícil transformou-se em uma catástrofe humanitária de proporções alarmantes. As estatísticas são assustadoras e pintam um quadro devastador da realidade haitiana. As gangues criminosas controlam pelo menos 85% da capital Porto Príncipe. Isso mesmo, 85%. Estamos falando de uma capital nacional onde o Estado praticamente não existe mais, onde facções criminosas ditam as regras, controlam territórios inteiros e operam como verdadeiros governos paralelos. Em 2024, foram registradas mais de 5.600 mortes relacionadas à violência de gangues. Esse número representa apenas as mortes documentadas oficialmente. A realidade pode ser ainda mais sombria. Além das mortes, milhares de pessoas foram deslocadas de suas casas, sequestradas, torturadas e estupradas. As facções não apenas matam, elas aterrorizam, dominam e destroem comunidades inteiras. A imagem que vocês veem neste slide captura a essência dessa crise. Ruas destruídas, pessoas fugindo, violência generalizada e um Estado ausente. Este é o Haiti contemporâneo, uma nação que já foi símbolo de resistência e liberdade, agora refém de organizações criminosas que operam sem qualquer controle ou oposição efetiva. Agora vamos conhecer mais profundamente o grupo responsável por grande parte dessa violência, o Vive Ansami. O nome significa viver juntos em crioulo haitiano.
Uma ironia cruel considerando que esta organização representa exatamente o oposto de qualquer forma de convivência pacífica. O Vivian Sam não é uma gangue comum. Trata-se de uma coalizão das principais facções criminosas do Haiti, uma aliança estratégica formada para expandir o controle territorial e realizar ataques coordenados contra comunidades, instituições governamentais e forças de segurança. Esta união de forças criminosas tornou-se praticamente imbatível, superando em muito a capacidade de resposta das autoridades haitianas. À frente desta coalizão está um homem que se tornou sinônimo de terror no Haiti, Jimmy Cherizier, conhecido pelo apelido macabro de Barbecue. Existem várias teorias sobre a origem deste apelido. Algumas sugerem que ele vem de sua família, que tinha um negócio de frango assado. Outras, mais sinistras, afirmam que o nome está relacionado à sua prática de queimar vivos seus inimigos. Independentemente da origem, o apelido tornou-se um símbolo de medo. Cherizier é um ex-policial, alguém que conhece por dentro o funcionamento das forças de segurança, suas fraquezas e limitações. Ele usa esse conhecimento para comandar operações de massacre, sequestro e controle territorial com eficiência militar. Hoje, ele é considerado um dos homens mais poderosos e temidos do Haiti, desafiando abertamente não apenas as forças de segurança nacionais, mas também as missões internacionais enviadas para tentar restaurar a ordem. O poder e a influência do Vivian Sam são imensos. O grupo realiza ofensivas constantes para expandir seu domínio territorial, dificultando enormemente qualquer resposta humanitária e tornando praticamente impossível a reconstrução do Estado haitiano. Eles não são apenas criminosos comuns, são uma força paramilitar organizada que controla recursos, territórios e populações inteiras. Voltemos agora ao nosso caso específico e vejamos como a comerciante planejou e executou sua vingança mortal. O local foi Kenskoff, uma pequena cidade nas montanhas próximas à capital Porto Príncipe. Esta região, que deveria ser um refúgio da violência urbana, também estava sob o controle e terror do Vivian Sam. A motivação da vendedora era profundamente pessoal e dolorosa. Ela havia perdido familiares assassinados pelo grupo Vivian Sam, que era responsável por constantes massacres e ataques na região. Imagine a dor de perder pessoas queridas para a violência brutal de uma facção criminosa, sabendo que nunca haverá justiça, que os assassinos continuarão livres, matando e aterrorizando outras famílias. Foi nesse contexto de dor, raiva e desespero que nasceu o plano de vingança. O plano foi executado em 3 etapas cuidadosamente planejadas. A primeira etapa foi a conquista de confiança. A vendedora era conhecida na região e, ao longo do tempo, estabeleceu uma relação de confiança com os membros da facção. Ela servia constantemente suas empanadas aos criminosos, tornando-se uma presença familiar e aparentemente inofensiva. Os membros do Vivian Sam, acostumados a inspirar medo e não a senti-lo, baixaram a guarda diante de uma simples vendedora de alimentos. A segunda etapa foi a preparação, com acesso ao óleo de chenille, um veneno agrícola usado para eliminar lagartas e outras pragas. Ela contaminou cuidadosamente suas empanadas. Este veneno é extremamente tóxico para humanos, mas não altera significativamente o sabor ou aparência dos alimentos quando usado em doses letais. A preparação foi meticulosa, garantindo que a quantidade de veneno seria suficiente para causar morte rápida. A terceira e última etapa foi a distribuição. Em um dia aparentemente comum, ela distribuiu as empanadas envenenadas aos membros da facção sem levantar qualquer suspeita. Para os criminosos, era apenas mais um dia, mais uma refeição oferecida pela vendedora conhecida. Eles não tinham como imaginar que aquelas empanadas seriam suas últimas refeições. O veneno escolhido, o óleo de chenille, merece atenção especial. Trata-se de um produto agrícola altamente tóxico, que, quando ingerido por humanos, causa convulsões violentas, paradas cardiorrespiratórias e morte rápida. A ação foi premeditada, planejada com precisão cirúrgica
e executada com determinação fria. Agora chegamos ao momento crítico, a execução do plano que resultaria na morte de 40 pessoas. Vamos reconstruir a sequência de eventos que transformou um dia comum em uma tragédia coletiva. A primeira fase foi a distribuição das empanadas contaminadas. A vendedora serviu seus produtos aos membros da facção como fazia habitualmente. Não houve nada de diferente em seu comportamento, nenhum sinal de nervosismo ou hesitação que pudesse alertar os criminosos. A confiança estabelecida ao longo do tempo funcionou perfeitamente. A segunda fase foi o consumo. 40 membros do Vivian Sun consumiram o alimento envenenado. Alguns podem ter comido mais, outros menos, mas todos ingeriram doses letais do veneno. Inicialmente, nada de anormal aconteceu. As empanadas tinham o mesmo sabor, a mesma aparência. Não havia razão para suspeitar de nada. A terceira fase foi o início dos sintomas. O óleo de chenille age rapidamente no organismo humano. Os primeiros sintomas começaram a aparecer em minutos: náuseas, tonturas, dificuldade para respirar. Rapidamente a situação se agravou. As convulsões começaram, violentas e incontroláveis. Os corpos dos envenenados se contorciam, os músculos se contraíam de forma descontrolada. A respiração se tornava cada vez mais difícil. A quarta e última fase foi a morte. Um por um, todos os 40 membros que haviam consumido as empanadas envenenadas morreram. As paradas cardiorrespiratórias foram inevitáveis. Não houve tempo para socorro médico. Não houve possibilidade de intervenção. O veneno agiu de forma rápida e letal, não deixando margem para salvamento. É importante enfatizar que o veneno agiu com uma eficiência brutal. Não houve tempo para que os criminosos percebessem o que estava acontecendo, identificassem a fonte do envenenamento e buscassem ajuda. A morte foi rápida, mas não instantânea. Houve sofrimento, convulsões, agonia e então o silêncio. O que aconteceu depois do envenenamento em massa? Vamos examinar a sequência de eventos que se seguiu a esta tragédia. Primeiro, houve o envenenamento em si. 40 membros da facção consumiram as empanadas e morreram rapidamente por convulsões e paradas cardiorrespiratórias. A cena deve ter sido caótica, aterrorizante, mesmo para os sobreviventes acostumados à violência. Segundo, veio a retaliação. Assim que a notícia do envenenamento se espalhou entre os membros sobreviventes do Vivian Sun, a reação foi imediata e violenta. A gangue destruiu e incendiou completamente a casa da comerciante. Esta é a linguagem que as facções entendem: violência, destruição, terror. Eles não iriam simplesmente prender ou processar a responsável. Eles queriam destruir tudo que ela tinha, enviar uma mensagem clara de que ninguém ataca o Vivian Sun impunemente. Terceiro, a fuga planejada. Mas a comerciante não era ingênua. Ela sabia exatamente o que aconteceria quando seu ato fosse descoberto. Ela havia antecipado a vingança da facção e já havia fugido antes mesmo que os criminosos descobrissem quem era a responsável pelo envenenamento. Este detalhe é crucial. Ela não agiu impulsivamente. Seu plano incluía a fuga, demonstrando que tudo foi cuidadosamente premeditado. Quarto, a entrega à polícia. Após fugir, a comerciante tomou uma decisão surpreendente. Ela se entregou às autoridades policiais, confessou ter agido sozinha e solicitou proteção oficial. Esta decisão revela vários aspectos importantes. Primeiro, ela não tinha a intenção de continuar fugindo indefinidamente. Segundo, ela reconhecia que havia cometido um crime, mesmo que motivado por vingança. Terceiro, ela buscava a proteção do Estado, ironicamente, o mesmo Estado que havia falhado em proteger sua família e em punir os assassinos. Um detalhe importante e revelador sobre este caso é que nenhum relato oficial confirma se ela enfrenta acusações criminais formais. Este silêncio institucional é eloquente. Dado o contexto extremo, dado o fato de que ela agiu contra uma organização criminosa que aterroriza a população, dado que o Estado falhou em sua função básica de proteger os cidadãos, as autoridades parecem estar em uma posição delicada. Como processar alguém que fez o que o próprio Estado deveria ter feito?
Como condenar uma vítima que se tornou algoz por desespero? Este caso não é um incidente isolado. Ele se insere em um fenômeno mais amplo que vem crescendo no Haiti: a justiça popular e as brigadas de autodefesa. Vamos explorar este contexto mais amplo para entendermos melhor o que levou a este ato extremo. Os ciclos de vingança e as ações de justiceiros cresceram exponencialmente nos últimos anos no Haiti. Este não é um fenômeno espontâneo ou aleatório. É uma resposta direta ao colapso das instituições estatais e à incapacidade do governo de proteger seus cidadãos. Primeiro, temos uma polícia fragilizada. As forças de segurança haitianas operam com recursos escassos, equipamento inadequado, treinamento insuficiente e salários baixos. Muitos policiais foram mortos, outros desertaram, e os que permanecem enfrentam uma capacidade operacional extremamente limitada diante do poder das facções. As gangues têm armas melhores, mais recursos, mais homens. A polícia está em clara desvantagem. Segundo, a impunidade recorrente. Os criminosos operam livremente sem consequências legais efetivas. Eles matam, sequestram, estupram, roubam e nada acontece. Não há investigações sérias, não há prisões significativas, não há julgamentos. A mensagem enviada à população é clara: não há justiça, não há proteção, vocês estão por conta própria. Terceiro, surgem as brigadas de autodefesa. Diante deste vácuo de poder e proteção, cidadãos comuns começaram a se organizar para defender suas comunidades. Eles tomam a justiça nas próprias mãos, criando grupos de vigilância, realizando patrulhas e, sim, executando suspeitos. Estas brigadas geram novos ciclos de violência, pois nem sempre acertam o alvo, nem sempre agem com justiça e, frequentemente, cometem abusos. O ato extremo da comerciante reflete perfeitamente o grau de desespero, medo e ausência de Estado que domina o Haiti. Ela não era uma criminosa, não era uma justiceira profissional. Era apenas uma mulher que perdeu tudo, que viu sua família ser destruída e que sabia que nunca haveria justiça pelos crimes cometidos contra ela. Neste contexto, a vingança pessoal tornou-se a única forma de justiça disponível. Para parte da população haitiana, este ato tornou-se uma espécie de símbolo da reação civil à tirania das gangues. Ela fez o que muitos gostariam de fazer, mas não têm coragem. Ela enfrentou o terror e devolveu na mesma moeda. Mas é importante reconhecer que métodos de justiça pelas próprias mãos também agravam o ciclo de violência, criam precedentes perigosos e dificultam ainda mais a reconstrução de um Estado de direito funcional. Este episódio não ficou restrito ao Haiti. Ele ganhou repercussão internacional e reacendeu debates importantes sobre a crise haitiana e as possíveis soluções. Vamos examinar os impactos globais deste caso. O episódio escancarou o fracasso das instituições em proteger os haitianos. Não é mais possível ignorar ou minimizar a gravidade da situação. Quando uma vendedora ambulante consegue matar 40 membros de uma das facções mais poderosas do país, isso demonstra não apenas a vulnerabilidade dos criminosos, mas principalmente a total ausência de proteção estatal para a população. Este caso reacendeu discussões internacionais sobre o envio e a efetividade de missões multinacionais para o combate às facções. Várias missões já foram enviadas ao Haiti ao longo dos anos, mas os resultados têm sido limitados. A pergunta que ressurge é: o que realmente pode ser feito? Mais tropas internacionais? Mais recursos? Ou o problema é mais profundo, requerendo uma reconstrução completa das instituições haitianas? Os números alarmantes de 2025 pintam um quadro devastador. 1.300.000 pessoas foram deslocadas internamente. Isso representa uma parcela enorme da população haitiana. Pessoas que tiveram que abandonar suas casas, suas comunidades, suas vidas, fugindo da violência das gangues. 50% da população enfrenta fome severa. Metade do país não tem acesso adequado a alimentos. A crise de segurança se transformou em crise humanitária completa.
com fome, doenças e desnutrição atingindo níveis críticos. Mais de 5.000 mortes foram relacionadas à violência armada apenas em um ano. E estes são apenas os números oficiais. A realidade pode ser ainda pior, com muitas mortes não documentadas, corpos não encontrados, vítimas não contabilizadas. O Vientiane e outras facções continuam realizando ofensivas para expandir seu controle territorial. Eles não estão recuando, não estão enfraquecendo. Pelo contrário, continuam ganhando terreno, dificultando cada vez mais qualquer resposta humanitária e tornando praticamente impossível a reconstrução do Estado haitiano. A comunidade internacional observa com preocupação, mas as soluções efetivas permanecem elusivas. O Haiti tornou-se um símbolo do que pode acontecer quando o Estado colapsa completamente, quando as instituições falham, quando o crime organizado preenche o vácuo de poder. Vamos agora examinar mais detalhadamente o veneno utilizado no envenenamento em massa, o óleo de chenille. Compreender a natureza deste veneno nos ajuda a entender a letalidade do ataque e por que não houve possibilidade de salvamento. O que é o óleo de chenille? São óleos de controle agrícola utilizados na agricultura para eliminar pragas, especificamente lagartas que destroem plantações. Estes produtos são comuns em áreas rurais e facilmente acessíveis para agricultores e comerciantes. No entanto, estes óleos são altamente tóxicos para humanos, por conterem compostos organofosforados ou piretroides. Vamos entender os efeitos no organismo humano através de 3 aspectos principais. Primeiro, a composição tóxica. Os organofosforados e piretroides presentes nestes venenos atacam diretamente o sistema nervoso. Eles interferem na transmissão de sinais nervosos, causando uma cascata de efeitos devastadores no corpo. O sistema nervoso perde a capacidade de controlar funções básicas como respiração, batimentos cardíacos e movimentos musculares. Segundo, os sintomas agudos. Quando ingeridos em doses letais, estes venenos causam convulsões violentas e paradas cardiorrespiratórias. As convulsões são resultado da perda de controle sobre os músculos. O corpo se contorce de forma descontrolada, os músculos se contraem e relaxam violentamente. Simultaneamente, os sistemas respiratório e cardiovascular começam a falhar, levando à parada cardiorrespiratória. Terceiro, a letalidade. A morte é rápida em doses elevadas, sem tempo para socorro médico efetivo. Mesmo que houvesse hospitais próximos e ambulâncias disponíveis, o que não é o caso em muitas áreas do Haiti, o tempo entre a ingestão do veneno e a morte é tão curto que qualquer intervenção seria inútil. Não há antídoto imediato, não há tratamento rápido que possa reverter os efeitos em tempo hábil. O uso desse veneno em alimentos potencializa o envenenamento coletivo. Quando o veneno é misturado em comida, especialmente em alimentos saborosos como empanadas, as vítimas ingerem doses significativas sem perceber. Não há gosto amargo que alerte, não há cheiro forte que desperte suspeitas. A comida parece normal, mas é letal. Isso torna o episódio especialmente eficaz para um envenenamento em massa, impossibilitando qualquer intervenção médica a tempo. É importante enfatizar que este não é um veneno exótico ou difícil de obter. É um produto agrícola comum, usado regularmente em plantações. Esta acessibilidade é preocupante, pois significa que qualquer pessoa com conhecimento básico e acesso a produtos agrícolas pode replicar este tipo de ataque. Chegamos agora ao momento de reflexão sobre este caso extraordinário e perturbador. O que este episódio nos ensina? Que questões ele levanta? Como devemos pensar sobre justiça, vingança e colapso institucional? Este caso simboliza a escalada do desespero individual e coletivo em cenários onde a justiça e proteção oficiais colapsaram completamente. A comerciante não era uma pessoa violenta por natureza. Ela foi transformada em algoz pelas circunstâncias, pela dor, pela ausência total de alternativas legais.
Quando o Estado falha em sua função mais básica, proteger seus cidadãos, as pessoas são forçadas a tomar decisões extremas. Vamos examinar as questões levantadas por este caso através de 4 perspectivas principais. Primeiro, os dilemas morais. Quando a justiça oficial falha completamente, até onde vai a legitimidade da justiça popular? Esta é uma pergunta sem resposta fácil. Por um lado, podemos entender o desespero da comerciante e reconhecer que ela não tinha alternativas legais. Por outro lado, aceitar a justiça popular como legítima cria precedentes perigosos. Se cada vítima pode se tornar juiz, júri e executor, onde isso termina? Como evitamos que a justiça popular se transforme em linchamentos indiscriminados? Como garantimos que os alvos são realmente culpados e não apenas suspeitos? Estes dilemas não têm resposta simples, mas precisam ser enfrentados honestamente. Segundo, a questão dos direitos humanos. Como proteger populações em contextos de colapso institucional completo? Esta é a questão central que o caso do Haiti nos coloca. Quando um Estado não pode ou não quer proteger seus cidadãos, qual é a responsabilidade da comunidade internacional? Devemos intervir militarmente? Devemos enviar mais recursos? Devemos reconstruir as instituições do zero? E como fazer isso respeitando a soberania nacional e evitando o neocolonialismo? Estas questões são complexas e exigem soluções criativas e comprometidas. Terceiro, o impacto internacional. O caso expõe a necessidade urgente de soluções efetivas e coordenadas para a crise haitiana. Não podemos mais ignorar o Haiti. Não podemos mais fingir que o problema vai se resolver sozinho. A situação está piorando, não melhorando. Milhões de pessoas sofrem diariamente. A violência continua escalando. A fome se espalha. As doenças matam. A comunidade internacional precisa agir de forma decisiva, mas também inteligente, aprendendo com os fracassos das intervenções passadas. Quarto, as soluções viáveis. A reconstrução do Estado e missões de paz são caminhos possíveis para o Haiti, mas precisam ser implementados de forma diferente do que foi feito no passado. Não basta enviar tropas e esperar que a situação melhore. É necessário um compromisso de longo prazo com a reconstrução das instituições, o fortalecimento da polícia, o desenvolvimento econômico, a educação, a saúde. É necessário atacar as causas profundas da crise, não apenas seus sintomas. Este caso nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre justiça, Estado e sociedade. Ele nos mostra o que acontece quando as instituições colapsam, quando a lei deixa de existir, quando o crime organizado preenche o vácuo de poder e nos pergunta: o que estamos dispostos a fazer para evitar que mais países sigam o mesmo caminho? Chegamos ao final desta apresentação sobre um caso que realmente chocou o mundo e expôs as profundas feridas de uma nação em colapso. 40 pessoas morreram por empanadas envenenadas em um ato de vingança individual que simboliza o desespero coletivo de um povo abandonado. Este não é apenas um caso criminal, é um sintoma de uma crise muito maior, uma crise de Estado, de justiça, de humanidade. É um lembrete doloroso de que quando as instituições falham, quando a lei desaparece, quando o Estado se ausenta, as pessoas são forçadas a tomar decisões extremas. A pergunta que deixamos para reflexão é profunda e perturbadora. Quando a justiça falha e o Estado desaparece, até onde pode chegar o desespero humano? Este caso nos deu uma resposta assustadora. Uma mulher comum, uma vendedora ambulante, foi capaz de planejar e executar um envenenamento em massa que matou 40 pessoas. Ela não era uma criminosa, não era uma terrorista, era apenas uma vítima que se tornou algoz. O Haiti nos mostra um futuro possível, um futuro que nenhum país deseja, mas que pode se tornar realidade quando as instituições colapsam. É um aviso, um alerta, um pedido de ajuda. A comunidade internacional precisa responder, não com soluções superficiais ou temporárias, mas com um compromisso real e duradouro de reconstruir um Estado funcional, restaurar a justiça e devolver a esperança a um povo que sofre há tanto tempo.
Obrigado pela atenção. Que este caso nos inspire não a vingança, mas a ação construtiva, que nos motive a construir sociedades mais justas, estados mais fortes, instituições mais eficazes. Que nos lembre sempre da importância fundamental da justiça, da lei e da proteção estatal para a manutenção de uma sociedade civilizada.